Olá! E na aula número 3 do curso de Photoshop Fundamentos, nós vamos trabalhar com a arte do chamate-leão. Para isso, nós vamos abrir um arquivo tamanho A4 com resolução de 300 dpi. Isso vai garantir que o trabalho fique em alta resolução, pronto para imprimir, pronto para mandar para um cliente e também para trabalhar via internet. Feito isso, vamos redefinir o menu Essentials para que todos os elementos, como box, janelas e ferramentas, estejam nos seus devidos locais. Com isso, vamos agora trabalhar o que? Inserir a imagem, né? A imagem de referência. Então a gente vai colocar incorporado, pega a imagem de referência que você pode pegar na internet e repare que vai vir um X ali para você redimensionar. Redimensione sempre com a tecla Shift apertada para que você redimensione proporcionalmente. Após isso, você vai travar a camada e você vai criar agora o que a gente chama de planta, ou seja, o retângulo, que é a planta da máquina, como se fosse um desenho geométrico. Como nós não temos as medidas, você vai simplesmente clicar na ferramenta retangular e aí você vai redimensionar a imagem, como a gente fala, no olhômetro. Deixe apenas o traço azul para que você saiba separar o retângulo da arte que está embaixo. Importante, não é a seleção tracejada de retângulo, é a ferramenta retângulo, ok? Após isso, baixe o logotipo do leão, né, e insira. Você pode utilizar como a gente fez nas aulas anteriores, né? Ou em sites de logotipos vetoriais, ou você pode procurar em algum site de busca. Geralmente tem esse logo de fácil acesso, já que é uma marca muito grande e muito simples, né, de achar o logo tanto na sua forma vetorial quanto na sua forma PNG ou JPEG. Redimensione e coloque também na camada. Agora, o que você vai fazer? Procura trabalhar agora os títulos e os textos. Por quê? É a parte mais simples, né, do nosso trabalho agora. Aqui em Mamãe Serena, repare que é uma fonte chamada universal. Qual é a característica da fonte universal? Ela não tem serifas, elas são retas. Porém, a maioria das fontes, elas têm a letra A, D e G diferente. Então preste atenção na hora de você escolher a fonte universal. Obviamente, a gente não sabe qual é a fonte que está aqui no chamate-leão. Então escolha uma que tenha características semelhantes. Após você escolher essa fonte, você vai adaptar a partir do menu Character, ou Caractere, que vai estar no menu Window, Caractere. Lá você vai poder mexer em tamanho, ajustes, kerning. Basta você ver esse box, como a gente está mostrando aqui, e você vai adaptando os tamanhos. Após isso, após você adaptar mamãe, né, a palavra mamãe, minha sugestão é que você, ao invés de você clicar e redigitar ou colocar no mesmo bloco, né, ficar digitando, dando espaço, alguma coisa do gênero, você duplique. Duplique com a ferramenta Alt. E por que isso, né, como a gente está fazendo aqui? Porque aí você duplica com as características já editadas da palavra mamãe. Então, ó, olha como fica muito mais fácil de você digitar e de você montar. Ao invés de você fazer em um bloco apenas de texto, vá duplicando, que nem a gente vai fazer agora com esse óleo essencial de Funko. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer um bloco completo. Mas por quê? Porque aqui é uma frase completa e provavelmente o designer fez dessa forma. Aqui você só vai mexer no espaçamento. Mas olha uma coisa importante. A letra, ela tá em negrito aqui. Então, quando você for escolher uma família tipográfica, repare se ela é uma tipografia universal, ou seja, sem serifa, mas também veja se ela tem fontes em negrito, itálico, porque aí ela vai te dar a versatilidade que está se pedindo aqui nesse trabalho. Então veja que aqui eu escolhi uma fonte que ela tem o negrito. E aí fica fácil de se trabalhar.
Lembrando que eu não estou usando as fontes exatas do Mate Leão, eu estou utilizando fontes próximas, com as mesmas características. Então, no que muda isso? Vai ter uma letra, vai ter uma acentuação, vai ter alguma coisa que é levemente diferente, tá? Aqui no Contém 10 sachês, eu vou fazer a mesma coisa, porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela na letra formato versal. Repare que na minha família tipográfica, eu não vou ter, por exemplo, a letra no formato condensado. Então aqui eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu vou colocar Ctrl T ou Command T e vou achatar a imagem, a letra, né, manualmente. Não é uma prática que eu recomendo. Porém, aqui é apenas um aprendizado, né, onde a gente está aprendendo as possibilidades da ferramenta. Então, nesse caso, eu fiz essa gambiarra, né? Não dá para dizer que não é uma gambiarra, de colocar a letra e você achatar. Provavelmente o Chamate Leão ela tem essa fonte no formato condensado. Mas como a gente não tem aqui, a gente vai adaptando. O Contém 10 sachês eu deixei em negrito, porém as outras, repare que ela é sem o negrito, ela é no modo normal. Reparem aqui, por exemplo, que a letra M já ficou um pouquinho diferente, né? Mas, como a gente está usando fontes aproximadas, não tem muito o que fazer nesse caso. Basta, realmente, a gente vai ter que trabalhar com coisas aproximadas. Mas nada que vá atrapalhar a curva de aprendizagem de vocês, tá? Obviamente, isso daqui é uma maneira. Outra forma é você escolher uma fonte que tenha, de fato, o tamanho condensado, ok? Aqui você pode ajustar sempre no menu Character, ou você pode ajustar como eu estou fazendo com Command T ou Ctrl T. Ctrl T se você estiver utilizando plataforma Windows, Command T se você estiver utilizando a plataforma Mac. Vamos ver como é que ficou, né? Aqui faz os ajustes com a régua, né, para você fazer direitinho a diagramação. Pode ir ajustando com a seta do teclado, né, que acaba dando muito certo. E veja que eu utilizei basicamente uma fonte para toda a embalagem, tá? 20 gramas também vou usar a mesma tipografia, né? Veja que o G é levemente diferente, né? Mas vai funcionar para esse aprendizado. E assim como eu estou fazendo com a planta, eu estou colorindo inicialmente com cores que eu vou colocar como preview para poder ter um contraste em relação à imagem do fundo com o que eu estou fazendo de fato, tá? A partir desse momento, eu vou partir para a ferramenta Pen Tool para fazer os desenhos. A ferramenta Pen Tool, você deve clicar e colocar um ponto futuro, movimentando com o mouse. Então você clica, movimenta o mouse, entorta, volta nessa área onde tem o nó e com o botão Alt você vai quebrando as linhas para que você possa fazer essa linha entortar de maneira fiel ao movimento que você quer. Então lembre-se, são 3 movimentos. Você clica, você avança com o mouse, você entorta, mantendo o mouse apertado, e você clica o botão Alt. Após você fechar a área, e é importante que você sempre feche a área quando você for fazer o desenho com a ferramenta Pen Tool, você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai fazer criar seleção. Quando você cria a seleção, você vai com o baldinho de tinta e você escolhe a cor que te interessa. Minha sugestão é que você pegue o conta-gotas, pegue a cor correspondente do fundo e aí você vai com o baldinho de tinta. Nesse momento é importante você criar transparências e novas camadas. Então eu fiz uma forma inteira da figura. Agora eu vou trabalhar outro elemento. Para isso eu faço uma nova camada e deixo, né, a figura da imagem, a figura da base que eu tinha feito, aquela forma, numa mesclagem de camada que eu possa ver a transparência.
Isso é importante porque às vezes quando a gente utiliza essa Pen Tool, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Faz a base, aí vai fazer o outro desenho, ele fica aparecendo o desenho de baixo. Então é importante ter essa transparência para a gente ver onde é que está a figura base e os novos traços. Então aqui, ó, eu fiz agora toda a parte da pele da figura, vou fazer o rosto, né, essa base, vou fazer os braços e vou fazer os pés, tudo na mesma camada. Eu acho isso interessante porque aí, no caso, eu vou ter, por exemplo, se eu fizer várias camadas, eu posso, por exemplo, fazer uma animação com isso daí, né? Bem como eu posso também mudar algumas áreas. Olha só, aqui ó, eu estou fazendo um ajuste, que é o que eu falei, né? Às vezes a gente tem que ter a imagem de baixo para ter uma referência e aí não tem que fazer esses ajustes, mas às vezes acontece, né? Então aqui foi feito um ajuste, né, em relação à imagem que eu tinha vetorizado. Aí você olha, você faz esse review, né? E aí você vai consertando as áreas. E aí que vem a importância de você fazer em camadas, porque aí você faz um ajuste mais rápido. Aqui agora, ó, vou fazer as mãos, né? E aí é aquele princípio. Você clica num ponto, você faz o ponto futuro, né? Você avança com o mouse, pressiona e entorta. E aí você volta apertando o botão Alt, que aí ele vai quebrar e vai voltar a ter a característica normal, né, da Pen Tool. E aí sempre lembrando, procure fechar os traços. Repare que aqui, ó, quando eu fiz a mão, eu passei por cima do cabelo do bebê. Por quê? Porque a gente tem que fazer o princípio do desenho, né, o princípio da transparência do desenho, né? Então a gente tem que imaginar a mão na sua completude, mesmo sendo uma mão estilizada. Aqui você fecha, ó, com o botão direito, você vai, botão direito do mouse, você vai em criar seleção, vai criar a seleção, você vai com o baldinho de tinta, o mesmo que estava da pele, da parte de cima, você pinta os braços. Olha só como é que tá aí, né? E tudo numa camada só. Claro, você pode fazer cada elemento numa camada separada, aí é com você. Mas eu gosto de organizar dessa forma. Por exemplo, pele faz em uma camada, blusa faz em outra, o bebê e assim sucessivamente. Veja que aqui agora eu vou fazer a blusa, ó, mesmo princípio, né? Venho com a Pen Tool, se eu errar é só dar um Ctrl Z, volta, pega um ponto futuro, ó, tá vendo que eu vou fazer uma transparência aqui, ó? Olha só, já cortei todo o caminho. E essa transparência eu só consigo fazer porque eu estou fazendo em camadas. Então essa camada que eu estou fazendo dessa blusa, ela vai ficar entre a forma, a figura humana, né? E essa pele. Ela fica entre as duas camadas. Então ela vai ficar embaixo da camada pele e em cima da camada forma, que foi a primeira que eu fiz. Baldinho de tinta, vai lá e faz a cor. Olha só como dá a transparência. Obviamente, como eu estou usando conta-gotas, pode ser que a cor fique um pouco diferente. Então você vai ajustando as cores e vai ajustando também alguns nós, algumas áreas que estão com erro, né? Você pode deletar ou você pode redesenhar como a gente fez aqui. Agora eu vou ter a parte do pé, bebê e o cabelo, tá? Vamos fazer o pé. O pé tem um desafio aí, né? Que o pé é coberto por esse 20 gramas. Então, você tem que fazer a ideia da transparência, né? Você tem que imaginar esse pé e aí você cria o desenho. Fazendo novamente com a Pen Tool. Sempre o mesmo raciocínio. Clica, faz o movimento futuro com o mouse, volta com o botão Alt para quebrar e você faz o desenho. Botão direito, cria a seleção, baldinho de tinta. Você vê que é sempre uma repetição de padrões. Agora, vamos lá para o bebê. O bebê ele tem um desafio, né? Que a cabeça do bebê, ele vai estar numa camada e o corpo vai estar numa camada abaixo das mãos. Então, vai estar o corpinho do bebê vai estar abaixo da camada mãos e o rostinho vai estar acima da camada das mãos, porque a parte do cabelo dele fica para o alto, tá? Lembrar disso. O cabelo vamos ter que redesenhar também, né? Então vamos lá.
Eu poderia ir com um baldinho de tinta? Poderia, né? Bastaria só fechar um traço. Mas eu quero fazer a vetorização como se fosse formas, como se fosse recorte mesmo de papel. Então eu vou criar uma camada específica que vai ficar acima da camada base e abaixo da pele, né? E aí eu vou formar o cabelo utilizando a Pen Tool, fazendo isso, né? Clicando, ponto futuro, clica, mantém o mouse apertado, entorta, vai com o botão Alt. Eu estou fazendo questão de repetir esse procedimento porque é literalmente um procedimento automático praticamente, né? Que aí vale a pena você ir treinando antes de você sair desenhando. Que é sempre esse movimento aí de clicar, pensar no ponto futuro, volta com o Alt, clica, fecha a forma, botão direito, criar seleção, pintura. Isso vai se tornando automático na feitura dos seus trabalhos. Minha sugestão é que você vá treinando esse tipo de desenho, porque como você pode ver, ó, fica muito legal o resultado, tá? Aqui vamos criar uma camada nova, né? Para fazer agora o bebê, né? Eu acho que é o único elemento que está faltando, fora os detalhes, né? Como rosto, óculos, esse tipo de coisa. E aqui no caso do bebê, lembrando, nós vamos criar duas camadas. Uma para fazer o corpinho, que tem que ficar atrás das mãos, e outra camada que tem que ficar à frente, que é o rosto do bebê, tá? Então aqui vamos fazer o corpinho, novamente, né? Clica, ponto futuro, mantém apertado, entorta, volta com o Alt, botão direito, cria a seleção, né? E aí vai com o baldinho de tinta, clicando, tá? E aí você vai ter a cor, olha aí, né? Ajustando a camada. Se caso você esquecer, você pode movimentar a camada para cima, para baixo, basta você apertar e com o mouse você vai mudando, tá bom? Aqui, ó, vamos fazer o cabelinho do bebê, né? Minha sugestão é fazendo uma nova camada, respeitando, né, a arte original, e fica realmente legal, né, essa coisa da sobreposição de hierarquia de locais, né? Então é aí que você vê o detalhe do desenhista. Inclusive, parabéns para o desenhista que fez essa imagem aí do Mate Leão, tá excelente. E agora vamos finalizar fazendo o rostinho do bebê, tá? O rostinho do bebê vai ser na mesma camada, né? Do cabelo dele, né? E aí basta apenas a gente fazer a seleção, passa um pouquinho por cima do cabelo, ó, nem precisa se preocupar muito. Faz a seleção, baldinho de tinta e vai dar super certo aqui. Dá certo porque tá em imagem de 300 pontos por polegada, tá? Importante destacar isso. Agora vamos ver como é que ficou os elementos, ó. Você vê que as letras estão tudo por cima da figura. Se caso a figura estiver por cima de alguma imagem, aí é mudar a ordem das camadas, tá? Isso é muito importante. Por fim, vamos criar uma camada chamada detalhes. E aqui tem uma coisa interessante. Nós vamos usar a ferramenta Pen Tool, porém aqui repare que o óculos ele não é completo, né? Então aqui você vai fazer o traço. Só que, ao invés de você, com o botão direito, criar seleção, você vai traçar demarcador. E nesse caso, você tem que ajustar o tamanho do pincel, ó. Repare que fica o traço, né? Você ajusta o tamanho do pincel para que fique mais ou menos no tamanho do traço aí do óculos, né? E o outro óculos você vai usar a ferramenta círculo, porque é um círculo completo. Tá? Só ajustando as cores. O que é importante nesse traçar demarcador, né? Que você faça o preset antes. Então, vai ser o pincel que você vai colocar o tamanho, mais ou menos, a cor, e na hora você vai usar a Pen Tool. A Pen Tool ela vai simular o movimento do pincel. Isso é muito importante, tá? Então, você faz o preset antes, por exemplo, coloca o pincel em 10, por exemplo, ajusta a cor, usa lá a ferramenta Pen Tool e aí com o botão direito você vai em traçar demarcador. Se você tiver dúvida, pausa, olha novamente o movimento que você vai conseguir fazer. Ou então você treina a parte,
também, tá? Aqui, ó, nós vamos, por exemplo, traçar a seleção, que é o que a gente estava sempre fazendo. Mas naquele óculos, o que você vai fazer? É traçar demarcador para fazer a linha, ok? Olha aí. Ficou bem legal, né? Agora vamos fazer os olhos, né? 2 círculos, que acaba se resolvendo. E depois nós vamos fazer ali os cílios, né? Utilizando também a ferramenta Pen Tool. Nesse caso específico, eu recomendo que você faça a Pen Tool, né, o movimento, mas que você duplique e inverta para o outro lado. Então você faz aqui, você cria a demarcação, faz bonitinho, mas aí com Ctrl T você vai duplicar, né? E aí com Ctrl T você inverte o lado para que fique bem bonitinho a figura. Eu não vou fazer o nariz aí porque a imagem está com a resolução tão baixa que eu não sei se tem nariz ou não. Para mim tem uma manchinha aí. Mas vai ficar bem bonitinho esse rosto só com os olhos e o óculos. Fica bem bacana. E no caso do bebê eu vou fazer só os cílios também. Eu não sei se ele tem um sorrisinho ali porque a imagem está com uma resolução muito ruim mesmo, né? Então vou fazer aquilo que eu estou observando e olhando. Fazer o olhinho do bebê. Com isso, nós encerramos a vetorização, né, do personagem. E aqui, em 3 encontros, e eu peço que vocês considerem esses 3 encontros da aula do Photoshop, vocês têm um Photoshop básico. Vocês aprenderam a mexer ferramenta de texto, ferramenta Pen Tool, colorização, criação de personagem, criação de camadas, mesclagem de camadas, uso de imagem em alta resolução. Então você tem um curso básico de Photoshop na questão das suas ferramentas, tá? Agora nós vamos partir para a parte de fazer o fundo, né? E acertar também as cores dos textos. Aqui nós vamos utilizar a edição do retângulo. Então a primeira coisa é clicar na camada retângulo, clicar na barra de ferramentas retângulo, que aí vai ativar no canto superior esquerdo a parte de preenchimento e traço. Nesse box vai ter o ponto de degradês. Quando você abre o degradê, o primeiro que vem é o preto e branco. Então você vai clicar no quadradinho preto e você vai tentar chegar na cor que te interessa. Após isso, você vai clicar no quadradinho branco e vai fazer a mesma coisa. Vai aparecer um box de cor e você faz as alterações. Reparem que eu sempre faço no box do canto inferior direito, que é o box CMYK, tá? Que é o box do qual fica mais fácil para eu trocar cores, para misturar. Eu não faço no RGB. Mas você pode ficar à vontade para fazer onde você acha que fica melhor para o seu trabalho. Faça agora a revisão para ver se o degradê ficou interessante e compare com a referência. Se vocês olharem a referência, vocês vão ver que está faltando uma terceira cor aí. Então, vamos fazer a edição. Como? A gente vai movimentando, né, as alças e você pode clicar e arrastar. Se você mantiver o mouse apertado, você cria uma cor nova. Se você criar por acidente, basta você clicar na alça e jogar para baixo, que aí some, tá? Mas você pode criar quantas cores você quiser. O bom é que vai criando o preview, né? Você vai olhando como que tá a imagem e como que tá as tonalidades. Então você vai alterando de acordo com aquilo que você quer. Sempre que você quiser trocar cor, basta você ir no quadradinho, clicar 2 vezes, que aí você vai ter o resultado. Esse resultado por enquanto ficou interessante, né? Um degradê. Tá diferente, né, da referência original. E aí você pode ir fazendo ajustes sempre, porque nós estamos trabalhando com um objeto inteligente. Faça, após isso, um review da imagem. Olha o meu caso aqui, por exemplo. Ao fazer o checklist, eu vi que essa área com óleo essencial de fúnquio eu não havia desenhado. Então eu peguei a ferramenta Pen Tool, clico, faço ponto futuro, entorto com o botão pressionado, volto com o botão Alt, crio a seleção com o botão direito do mouse e vou com um baldinho de tinta, tá? Não tinha essa forma antes. Isso é normal quando você vai redesenhar uma embalagem com vários elementos.
aproveite e faça a revisão do texto também. Leia o que você digitou. Não é raro portfólios que a pessoa faz de embalagem ou faz de design, que os textos estão escritos com digitação quebrada, errada. Então sempre faça essa revisão, porque isso é essencial quando você for mandar o seu portfólio. Com isso posto, vamos agora mudar as cores dos textos e também as cores do logotipo, né? Porque isso daí é importante também, né? Aqui o logotipo é branco, então você vai clicar com o baldinho de tinta na logomarca leão e basta você clicar, porque ela já está como camada, tá? Aqui eu estou usando realmente o baldinho de tinta. E no caso dos textos, das letras, né, que está tudo em azul, você vai fazer um procedimento semelhante ao Word, né? Que é, ou então uma caixa de e-mail, que é você sublinhar o texto, né? Quando você faz isso, já vai automaticamente para a camada, né? Nas versões mais modernas do Photoshop, só você selecionar e aí você troca a cor. Aqui é bem simples, né? Porque os textos, né, estão todos em branco, então é bem tranquilo de você montar. Se você precisar mudar de cor, aí sim, aí você usa outras cores, você usa box de texto, né? Os controles ali do CMYK, como a gente está fazendo aqui no caso do Mamãe Serena, né, que é outra cor, que é um marrom. Aí basta só você realmente clicar no box de cor, vai aparecer, né, o box e você muda ali com CMYK, ok? Bom, o trabalho está pronto, né? Agora o que a gente faz para finalizar, né? A gente compara com a referência. Como a gente já desenhou tudo, não há necessidade dela ficar embaixo, né? Então a gente pega, movimenta para o lado, né? Para poder fazer o comparativo e fazer os ajustes finais, como por exemplo o degradê, né? Como a gente está com o fundo inteligente, né? Que é esse retângulo, né? Que a gente pode mudar o degradê, basta a gente olhar e tentar fazer alguma coisa próxima do que está na referência, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam e compartilhem, e que vocês treinem, tá? Esses 3 encontros de Photoshop deu a vocês uma base de ferramentas de desenho, ferramentas de texto, tá? Mas ainda nós temos mais 2 encontros para a gente fechar esse curso de 5 encontros e vocês terem uma base do Photoshop. Desde já meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.